Olá, santos e santas. Esse é o segundo episódio do Endosfera Cast, um podcast que explora o mundo do trabalho, do endomarketing, da comunicação, focada nas organizações. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Camila Lustosa, diretora de estratégia e conteúdo da Santo de Casa, especialista em comunicação organizacional. E o episódio de hoje está bem especial. Recentemente, a Santo de Casa Endomarketing fez um estudo, realizou uma pesquisa, junto a colaboradores profissionais do Brasil todo, para pesquisar os anseios, os desejos, as necessidades dos colaboradores. É claro que esse é mais um estudo, que se soma a outros estudos que existem no mercado, mas para a gente foi importante e gerou alguns insights significativos para o trabalho que a gente faz. E que hoje a gente quer discutir, quer debater e quer ouvir a opinião dos nossos convidados que estão aqui sobre esses números que a gente descobriu nessa pesquisa. Vamos lá. Eu até fiz uma cola aqui para a gente... Antes eu vou apresentar aqui os nossos convidados. Espera aí. Antes de sair falando sobre o estudo. Eu já retomo a questão do estudo. Então, junto com a gente hoje eu tenho o Jonathan Tessaro, pesquisador, enfim, antropólogo. Quer se apresentar um pouquinho, Jonathan? Quer falar um pouquinho mais? Então, eu sou pesquisador na área de antropologia e sociologia do trabalho e das organizações, né? Trabalhei bastante tempo com endomarketing, consultoria organizacional, comunicação interna, na Santo de Casa. E foi um prazer estar junto na construção desse trabalho. Isso que eu ia falar. Ele é co-realizador do estudo que a gente realizou. Que foi quase um pedido de socorro das pessoas, né? Das pessoas, já vamos falar sobre isso. Também está aqui com a gente o André. André, ele é da GPTW Sul, é isso? Região Sul? Rio Grande vai me do ajudar Sul. Aqui. Uhum. Rio Grande do Sul. Quer falar um pouquinho? Te apresenta para o pessoal. Tudo bom, Camila? Tudo. Bom, antes de mais nada, muito obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, Jonathan. A Rê aí que em seguidinha vai entrar. Estou à frente aí do escritório do Rio Grande do Sul, do Great Place to Work, há mais ou menos 9 anos. E agora com algumas novidades, a gente está com um ecossistema novo também, uma série de outras empresas. Então aqui no Sul a gente acaba ficando à frente também aí de todo esse ecossistema Great People, né? Uhum. E tenho aí antes, né, de entrar para o GPTW, aí uma longa trajetória também em empresas de comunicação. Então, a gente tem tentado enganar um pouquinho aí nessa área, mas obrigado aí mais uma vez pelo convite, prazer estar aqui. E a gente também está aqui com a Renata Rivetti, que eu tive o prazer de conviver durante um MBA que eu fiz de Portugal, sobre felicidade organizacional. Ela é uma das ministrantes, uma das professoras, né? E está aqui com a gente, é especialista em felicidade organizacional, tem uma consultoria com sede em São Paulo, né? Atende empresas aí do mundo todo. Renata, me ajuda a te apresentar aqui para o pessoal. Obrigada, Camila. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Eu trabalhei com marketing muitos anos da minha vida em multinacionais e nos últimos anos fui estudar a ciência da felicidade, bem-estar, saúde mental e fundei a Reconnect, hoje uma empresa especialista em felicidade corporativa, liderança positiva e sustentabilidade humana. A gente tem atuado muito em grandes organizações para tentar co-criar culturas de bem-estar que sejam aliadas aos negócios. Então, um prazer hoje estar com vocês. Gente, só melhora. Tu viu que a cada apresentação só melhora. E, Renata, a gente precisa muito, muito da tua atuação e do teu trabalho junto às organizações. É o que a gente mais vê nesse estudo que a gente realizou. Deixa eu pegar alguns números aqui. Vamos lá. Para situar todo mundo, tá? Então, esse estudo a gente realizou, ele foi realizado no ano passado, no segundo semestre, né? Mas ele continua atual, tenho certeza disso. A gente vai fazer uma segunda edição desse estudo esse ano, no segundo semestre também. E o contexto é pós-pandêmico, vamos nos situar, né? Então, a gente está convivendo com terceirização, informalidade, mudanças de modelo de trabalho, profissionais questionando por que fazem o que fazem, burnouts, né? Que a Renata aí sabe bem, né? Instabilidade econômica, enfim, a instabilidade econômica foi algo que a gente viu que tem uma influência importante na vida das pessoas, né? A gente depreende isso a partir das respostas que a gente analisa, né? Então, é um fator importante quando a gente vai ver a lista de prioridades das pessoas
com relação a, por exemplo, propósito ou estabilidade financeira, né? A gente começa a ver algumas distorções nisso, porque propósito é tudo, né? A gente já começa a ver que as pessoas já não estão respondendo exatamente assim. Porque antes a gente precisa do básico, né? Sabemos disso. A gente precisa de segurança, precisa de algumas coisas para que a gente possa almejar mais. Enfim, e o que a gente... Esse estudo gerou super insights para a gente, e o que a gente viu muito forte? Então, assim, saúde mental aparece como prioridade e a maior preocupação das pessoas, tá? Equilíbrio entre vida pessoal e profissional, né? É a terceira preocupação em relação ao trabalho e o segundo maior receio em relação ao futuro. Além de ser o segundo fator mais importante para as pessoas no ambiente de trabalho. Comunicação interna, aí eu vou puxar um pouquinho aqui, porque isso tem a ver enfim, com a prosperidade desse negócio, né? Comunicação interna, que a gente vê gaps importantes e significativos, inclusive em outros estudos, pesquisas da própria Santo de Casa, para os entrevistados é a segunda maior deficiência nas empresas. E seria a terceira prioridade caso as pessoas fossem CEO de uma empresa. Além de ser um tema que permeia aí diversas outras descobertas que a gente fez. Já vou terminar. Coerência entre discurso e prática. Principal deficiência na empresa em que atuo. Coerência entre discurso e prática, ou seja, não existe coerência entre discurso e prática. Valorização das pessoas, que seria a terceira maior deficiência. Falta de perspectiva de crescimento na carreira. Segunda maior preocupação das pessoas. Eu ainda acho que isso pode ter a ver com comunicação. Em alguma medida deve ter a ver com comunicação também, né? Trabalhando percepção. E uma coisa muito curiosa que eu me impressionei, que é diversidade. Apesar de ser um tema super falado, né, e celebrado nos últimos tempos, de alguma forma, não é uma prioridade para as pessoas, nesse estudo, né? Existem outras coisas que vêm antes de trabalhar a diversidade, enfim, em termos de valorização, né? Então, a gente quer falar um pouquinho sobre esses tópicos com vocês, para a gente poder entender qual é a perspectiva de vocês e o que vocês têm a dizer sobre isso, enfim, e como que a gente pode trabalhar isso nas organizações, com a experiência de vocês, na visão de vocês. Então, voltando para o resultado e começando pela questão de saúde, palavra da vez, saúde mental, né? 43% dos respondentes se preocupam com ela, com saúde mental. E é a principal preocupação em praticamente todos os níveis hierárquicos. Tá? Gêneros no recorte por renda também. Enfim, Jonathan, pode me interromper. E tu vai lembrando. Acho que mais que mental, eles mencionaram até que era mental e física, né? Sim. Foi por isso que eu brinquei que era um grito de socorro. Parece que foi uma oportunidade, porque foi muito legal, porque a gente conseguiu atingir quase todos os estados do Brasil. Né? Então foi um recorte assim, muito democrático, né? E nos chamou muito a atenção esse pedido de ajuda. Interessante. Né? Eu acho até que tu poderia aproveitar para fazer um merchan e dizer, né, que o estudo está disponível na internet. Verdade. Né? Mas aí, se chama O Trabalho Importa. O Trabalho Importa. A gente já na saída eu deixo para eles gravarem. A gente deixa o endereço com eles. Caso os participantes fossem CEOs, 37% teria a saúde e bem-estar das pessoas como prioridade número 1. Então, assim, o ambiente de trabalho pode ser o causador de uma série de deficiências ou de questões negativas, mas também pode, se ele, na mesma medida, ser um ambiente produtor de muita saúde, né? de muitos aspectos positivos na vida das pessoas. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho esses números que a gente trouxe, assim, sobre saúde, e o que vocês têm visto, né? E como vocês têm recomendado. Eu sei que GPTW, por exemplo, recomenda, né? Orienta, né? Assim como a Renata, com a consultoria, trabalha essas questões junto às organizações. O que vocês compartilhariam a respeito? Pode começar. Renata? Bom, esses dados acho que eles são super preocupantes, né, e super reais mesmo, atuais.
desse momento que a gente vive no mundo. Eu sinto que a gente tem hoje grandes desafios. Todos os clientes me reclamam sobre uma sobrecarga, então a gente hoje trabalha muito e nem sempre da melhor forma, né? Então as pessoas estão cansadas e ficam com essa preocupação, né? Como é que eu vou equilibrar? Parece que a gente está sempre se afogando e não sai, né, desse lugar. Então, de fato, a gente hoje vive tanto a instabilidade, né, econômica, política, mas o trabalho hoje é um grande problema. E o segundo aspecto, acho que são os ambientes tóxicos, né? As pessoas de fato ainda se sentem não pertencentes, não ouvidas, não incluídas, falta segurança psicológica, então a gente ainda percebe também a falha na comunicação, né? Então a gente às vezes não prioriza como deveria, como você falou, Camila. E eu acho que a gente hoje vê a desmotivação geral, né? Então quando a gente olha esse cenário, tanto pós-Covid quanto as novas gerações entrando no mercado de trabalho, a gente percebe que as empresas hoje já têm uma maior preocupação com o tema da saúde mental e bem-estar, já é algo que já está no dia a dia, o letramento e a conscientização sobre o tema, mas ainda não sabem o que fazer. Sim. Então, eu não sei o quanto o André também percebe isso, mas o que eu sinto é, entendemos que isso é um problema, já é, inclusive, uma doença ocupacional, né, o burnout, a ansiedade, hoje a empresa tem que se preocupar com isso, não adianta colocar o tema como tabu, mas ainda elas atuam muito nos sintomas, né, sem trabalhar a causa raiz, sem de fato trazer ferramentas, trazer mudanças, redesenhar o trabalho para que a gente atue de forma mais saudável e eu acho que mais humana, mais empática, né? Então a provocação felicidade corporativa não é um ambiente bonito, tem a ver com relações, tem a ver com o trabalho. E aí acho que as empresas ainda estão pecando, né, para de fato trabalhar nessa causa raiz. Mas eu queria pegar esse gancho. Ainda estão pecando, mas existem ferramentas, existem ações que estão aí, estudadas cientificamente por especialistas. Acho que a psicologia positiva é um exemplo disso, né? Enfim, qual é, na visão de vocês, a dificuldade em implementar? Porque assim, e aí eu já compartilho a nossa experiência. Porque quando a gente vai e propõe algumas ações que demandam um pouco mais de energia, ou que mexem um pouco mais com o status quo, ou com questões um pouco mais essenciais na organização, existe uma barreira. Então, eu não sei se é isso, ou como é que vocês veem isso, né? Qual é a dificuldade de implementar ações e ferramentas que já existem em prol desse bem-estar, né? Dessa questão? Eu queria trazer alguns dados também que eu acho que vão me ajudar aí a construir uma narrativa, tá? Há 6 anos, o Great Place to Work e o Acima Great People realizam uma pesquisa onde a gente procura buscar com os RHs quais são as prioridades para o próximo ano, né? Onde é que esse investimento vai ser alocado, quais são os desafios. A partir da pandemia, a gente percebeu uma série de mudanças nessas priorizações. Obviamente, os primeiros 2 anos, formato de trabalho deu um salto, né? Então, um grande desafio naquele momento era falar de formato de trabalho, né? As pessoas migrando aí do 100% presencial para um híbrido ou remoto. E a partir de 21, 22, saúde mental começou a ganhar muita força, a ponto de, em 2023, as áreas de recursos humanos, gestão de pessoas, das organizações, e foram mais de 1.800 respondentes, comentaram que foi a grande prioridade do ano de 2023. Quando a gente olha para 2024, essa priorização ela já deixou de existir, tá, como número 1, e quando a perspectiva do próximo ano, né? Até então eu estou falando do ano que passou. Então, 23 foi a grande prioridade saúde mental. 2024, ela ficou em 4º lugar na lista de priorizações das áreas de, né, gestão de pessoas, que teoricamente são as áreas que articulam todas essas práticas e essas políticas dentro das organizações. Então, esse é um ponto. Agora, um outro dado que é muito curioso, né, e que a gente precisa analisar antes, né, de eu chegar aí numa linha de raciocínio, é o seguinte: para 99% dos respondentes, saúde mental é ainda uma prioridade quando a gente olha para 2024. Mas daí a gente faz uma outra pergunta. Ok, e a tua empresa, ela tem orçamento para trabalhar saúde mental? E aí esse indicador ele cai para 47% das respostas
né, que na verdade é um por empresa, então 47% das empresas dizendo que tem orçamento, o que significa que a mais da Mais da metade metade não das tem. empresas não tem orçamento. Então, o que a gente vem percebendo dentro do Great Place to Work, né? Sim, saúde mental é uma prioridade e assumiu de fato, né, no pós-pandemia, um status que nunca tinha tido, até por questões de tabu, né? E aí a gente pode entrar aqui numa antropologia, mas eu acho que tem uma série de tabus que provavelmente o Jonathan vai trazer também em algum momento. Mas o que a gente percebe essencialmente é que saúde mental, e quando a gente fala em bem-estar ou saúde emocional, não é tratado como cultura, é tratado como benefício. E aí quando a gente olha para benefício, então assim, tem lá sei lá, o Janeiro Branco, né, contrata uma palestra e resolvi meu problema, né? É um pouquinho do desafio que a gente tem em diversidade, por exemplo, né, quando a gente olha para junho como um mês que se caracterizou por ações relacionadas à diversidade, a gente percebe isso também em saúde mental. Então, na verdade, as empresas elas estão dando check, elas não estão efetivamente dispostas a fazer esse mergulho. E por que elas não estão dispostas? Porque é difícil. Né? Mas exige o quê? Não exige só questões de investimento financeiro, que por si só já é um mega desafio, considerando o cenário econômico que a gente está vivendo, né? Desde lá de 2020, principalmente. Né? Então, exige uma questão de mudança de orçamento, mas exige principalmente uma mudança de comportamento de liderança. Construir uma cultura de saúde mental nas empresas exige tu ter pessoas preparadas para lidar com isso. E aí não é só a área de saúde ocupacional, não é só a medicina do trabalho, não são só os brigadistas, né? Agora tem se fala em brigadistas emocionais, né? Que é um novo conceito que está surgindo, então de empresas, né? Principalmente indústrias, que além dos brigadistas, né? Que naturalmente já existem, né? Para cuidar de questões aí de riscos, né? De estruturais, etc., de segurança, né? Do trabalho, também agora os brigadistas emocionais. Então não é só isso não é suficiente, isso é paliativo, isso resolve, né, pontualmente algumas questões. O que tem essa necessidade é trabalhar a liderança. A liderança exige um projeto de médio e longo prazo, não é um resultado no curto prazo. Então, acho que, né, só para fechar então esse primeiro capítulo, acho que o grande desafio hoje das empresas é a disposição de fazer esse aculturamento olhando para a liderança e o quanto a liderança ela é uma peça-chave nesse processo de criação aí de uma cultura, né, de bem-estar, de saúde mental. Isso é geracional, Renata? Eu acho que eu concordo 100% com o André, né? Ouvindo assim, fiquei pensando que de fato essa construção hoje ela ainda é muito pontual, né? Então trabalhamos uma ação e como se tivesse se livrado do tema, né? E de fato eu acho que o grande desafio é trabalhar isso se tornar cultura. Mas eu penso também que a gente tem um outro desafio que piora esse cenário, que é muitas vezes a gente acreditar que uma cultura de bem-estar é antagonista de produtividade, de performance, de resultados. Então, enquanto a gente ainda acredita que ou eu busco o resultado ou eu construo essa cultura de bem-estar, a liderança não se engaja de fato nesse tema, né? Então, eu acho que está na hora da gente entender que a empresa, primeiro, não pode ser mais um ofensor na saúde mental das pessoas, né? Nesse mundo que já é tão difícil, né? É só a gente falar o que vocês estavam passando aí no Rio Grande do Sul, que a gente já entende, né? O mundo já é desafiador. Como é que a empresa deixa de ser um ofensor? E eu acho que o segundo ponto é isso, como é que a gente mostra para essa liderança que esse tema não é um tema do RH, ele é um tema compartilhado por todos e que, de fato, se eles não se engajam nessa construção, entendendo que isso é bom para os resultados, a gente não vai construir essa cultura. Mas aí quando você fala de geração, Camila, eu fico pensando, de fato, hoje a gente ainda tem uma geração X, né, que valoriza o status, o poder, né, Exato. a casa da praia, o carro importado, e que aceitou abusos para conquistar tudo isso, e talvez com um plano de um dia eu vou ser feliz no futuro, e de repente entram millennials, geração Z, que começam a olhar para o trabalho de outra forma, né? Então, O que buscam é um mais choque, né, flexibilidade. Renata? É um A choque. gente vive esse conflito geracional, isso é um fato. Mas a gente também está cheio de julgamentos, né? A gente ouve a geração Z não quer trabalhar, e na verdade, né? Até em Austin, no Salto by Salto, você falou muito sobre isso. A geração Z quer trabalhar mais de uma outra forma. Eles não vão perder saúde mental, bem-estar, saúde física, né? Para trabalhar.
Então, para eles é inadmissível esse lugar da sobrecarga, da liderança abusiva, tóxica, desses ambientes que são muitas vezes inseguros, né? Então, está na hora da gente entender que essa provocação que eles trazem para o mundo do trabalho é excelente e eu acredito muito que isso traz a sustentabilidade dos negócios. Eu tenho falado muito sobre a sustentabilidade humana e eu acho que é a forma da gente, de fato, gerar resultados, inovação, produtividade, engajamento, aprender a trabalhar melhor, aprender a trabalhar de forma mais humana e mais saudável. Mas isso traz, primeiro, várias mudanças de crenças, mitos que a gente tem em relação ao mundo do trabalho, e o grande desafio, como o André falou, é praticar. Não é ser uma vez pontual, né? Como é que a gente transforma isso em hábitos, em culturas, né? Em novos rituais. Acho que sim. Agora, o André traz uma questão importante de orçamento, e eu vou trazer até um exemplo pessoal. Assim, para santo de casa, eu fiz um planejamento dentro do tema felicidade organizacional, um programa, né? Tentando construir um programa. Esse programa, ele demanda investimento. Ele me demanda um orçamento, que é uma linha nova no meu orçamento, que não estava prevista. Né? E num período ainda conturbado economicamente, enfim, altos e baixos, uma mudança no mercado de comunicação, uma série de coisas. Então, tem um desafio, por exemplo, os 4 dias de trabalho, que é um movimento já mundial, né? Enfim, que algumas empresas estão adotando. Dependendo do porte da empresa, ele demanda muita organização, claro, né? Uma mudança de mindset e investimento, em alguma medida, né? Enfim, então, pelo menos na minha realidade, foi o que a gente detectou, né? Então, o orçamento é uma questão importante, e aí eu fico pensando, quem define orçamento e prioridades é o CEO, né? É ele que vai determinar. E aí eu entendo que eu não tenho a geração Z como CEO ainda, que é uma geração que vem com uma mentalidade diferente, uma mentalidade valorizando outras questões. Então, essa barreira de tem que virar cultura, e quem determina a cultura dessa organização é a autogestão. Quero entender se vocês concordam comigo, porque... Fala. Eu queria resgatar um pouco de um ponto do nosso estudo que a gente identificou que o propósito está mais na cabeça da alta liderança das pessoas. do que das pessoas, porque talvez a alta liderança já tenha resolvido várias necessidades básicas e o resto do pessoal com essa insegurança psicológica, com essas questões de problema de saúde física e mental, preocupados com a estabilidade econômica, uma série de coisas, mas eu acho que assim, a gente falou vários fatores externos para a saúde, né? Mas tem questões mais intrínsecas também que a gente até traz no estudo, da questão da motivação, e eu queria só puxar um pouco da antropologia para fazer uma relação aqui, que eu acho que por mais batido que já esteja essa palavra, batida que esteja essa palavra com o tempo, o propósito ainda não está aplicado como deveria nas organizações. E pensando antropologicamente, o propósito está relacionado com visão sistêmica. Né? E aí a gente vai lembrar do Durkheim, né? Da divisão social do trabalho, né? Da diferenciação profissional e da interdependência funcional, que resultaria numa coesão social desse organismo. E essa coesão social é um propósito compartilhado, é uma crença, né? E passa também, e isso passa por missão, por visão, por valores corporativos, mas isso também passa pela não alienação do Marx. Ou seja, quando a pessoa está empilhando tijolo, ela precisa entender que ela está construindo a catedral. Né? E está mais próxima do trabalho, que isso tudo traz essa satisfação, que é o que a gente também traz no estudo, que é a principal diferença entre emprego e trabalho. Né? Que o emprego é aquela coisa que te desgasta, que não traz realização, e o trabalho, lembra que a gente fala lá, como é que a gente vai transformar trabalho em emprego? Emprego em trabalho, desculpa. Olha, outro falho. Como a gente vai transformar emprego e trabalho, né? E também tem toda a questão da reciprocidade, né? Que é a velha teoria fundadora da antropologia, que é dar, receber, retribuir. Então a gente dá o nosso trabalho em troca de salário, de reconhecimento, de status, de saúde, de bem-estar, e retribui de uma forma melhor. Mas a questão é como transformar
emprego em trabalho, foi uma pergunta que a gente nos colocou. E Que que o correlaciona com essas endomarketing tem questões. tudo a ver. E que correlaciona com essas questões de bem-estar também, como cultura. E que a comunicação traz essa questão de segurança psicológica, né? Por isso talvez tenha sido tão alarmante que as próprias pessoas tenham elencado como, tu tinha dito, acho que a terceira maior debilidade das empresas. Segunda ou terceira aqui que a gente... Agora tem que... À frente de muitas outras e colocando o trabalho das pessoas como um ativo mais importante Segunda que o maior lucro. deficiência da Exato. comunicação. Então eu puxei para esse lado no sentido de que tem muitos fatores externos, mas também tem várias questões internas que poderiam ser resolvidas, né, com trabalhos mais eficazes de endomarketing, indo além da comunicação interna, quando a empresa deixa realmente, como tu disse, entrar, né, e investe nisso como uma maneira de melhorar a vida das pessoas. Eu nem vou entrar nisso, porque se a gente entrar nisso, nunca é um problema só de comunicação. A comunicação perpassa tudo isso, mas enfim. E aí, pegando o teu gancho sobre comunicação, a Renata trouxe a questão das relações, né? Porque a gente está falando do ambiente de trabalho, de relações que sejam saudáveis, né? Que sejam positivas, né? Enfim, impulsionadoras. E para que as pessoas floresçam, eu gosto muito desse conceito da psicologia positiva, de florescimento, né? Em que o ambiente de trabalho possa ser um ambiente próspero, né? E frutífero para o florescimento das pessoas, né? Em todos os sentidos. Eu acho que isso tem tudo a ver com o que o Jonathan estava falando, e até pensando no investimento, eu acho que é muito importante a gente falar sobre esse momento do mundo que está ruim para os colaboradores, mas também está ruim para as empresas. Então, se a gente olha o custo também do alto absenteísmo, do alto turnover, do baixo engajamento das pessoas, então isso é caro também, né? Então, como é que a gente começa a entender que a gente precisa, assim, de mudanças, inclusive pelos resultados financeiros, né? E falando especificamente sobre a semana de 4 dias também, Camila, a gente trouxe para o Brasil piloto, né? Então, a Reconnect está liderando junto com a For the Week Global, e, na verdade, nesse caso, tem muito mais a ver com a gente aprender a trabalhar melhor, porque hoje tem vários dados mostrando, né, das 8 horas trabalhadas, a gente produz menos do que 3 horas em resultado. Então, como é que a gente entende que hoje temos várias distrações, não trabalhamos, né, como o Jonathan falou, com as nossas skills, nossos dons, nossas forças, né, que também tem algo a ver com esse florescimento. Se eu estou desengajado, se eu estou desmotivado, se eu não sinto que tem meus talentos, meus dons, eu vou fazer o mínimo possível, que é o que a maioria da população hoje se encontra, no quiet quitting, né, fazendo o mínimo possível. Então, tem muito mais a ver com a gente aprender a trabalhar melhor, e é isso até que a gente tem visto aí na semana de 4 dias, e outros grandes clientes que eu tenho trabalhado, né, então, eu acho que a gente fala muito do custo de treinamento, de comunicação, mas é muito mais barato tudo isso do que depois que as pessoas já adoeceram, né? Então, como é que eu acho que a gente tem 3 etapas: mitigar a doença de quem já adoeceu, prevenir o adoecimento, e isso precisa de mudanças, precisa de comunicação, precisa de treinamento, e o terceiro aspecto é promover a saúde mental e o bem-estar, e aí tem a ver com encontrar as forças das pessoas, trabalhar melhor, rever as reuniões, né, rever a improdutividade. Então, eu acho que quando a gente olha, no final é barato. Então, está na hora da gente, sim, a gente hoje fez grandes projetos em Heineken, Nestlé, Unilever, Boticário, né, grandes empresas do Brasil que já entenderam que priorizar pessoas, colocá-las no centro dos negócios é bom para a empresa também. Então, acho que a gente ainda tem muito para desmistificar e começar a mostrar, né, que dá para fazer diferente. Não sei se o André concorda também. Se a gente forçar um pouquinho a barra, né, eu acho que pela primeira vez na vida, na história, a gente pode ter até 5 gerações trabalhando simultaneamente, né? Claro que, de novo, né, estou forçando um pouquinho ali, a gente está falando desde os veteranos até a geração Z, né? A gente sabe aí que é raro, mas eventualmente pode acontecer. Qual é o impacto disso, né? Então, a geração Z, ela de fato ainda não ocupa um grande espaço no mercado de trabalho, mas ela aos poucos começa a entrar e ocupar esse lugar. Agora, a geração Y, ela já está no mercado de trabalho há bastante tempo e ela já vem promovendo algumas alterações bastante significativas.
Vou trazer de novo um outro dado do Great Place to Work, né, que eu acho que é importante para a gente conseguir fazer essas ilustrações. Então, a gente tem uma pergunta no questionário. Na verdade, para quem não conhece, né, o GPTW é uma consultoria que, além de fazermos os rankings, né, de melhores empresas para trabalhar, a gente tem uma pesquisa de clima que é utilizada no Brasil aí por aproximadamente 7 mil empresas. E dentro desse questionário, que serve inclusive para os rankings de melhores empresas para trabalhar, tem uma afirmativa que é exatamente a seguinte: qual é o principal... As pessoas precisam responder essa pergunta, né? Qual é o principal motivo que te faz querer permanecer trabalhando nessa empresa? E a gente tem 5 categorias de resposta. Uma delas que vem sendo, nos últimos anos, o principal fator de permanência, que é oportunidades que eu, como colaborador, tenho de crescer e me desenvolver. Essa vem sendo, historicamente, o principal fator de permanência das pessoas nas empresas. A gente tem como segundo principal fator de permanência, e não era o segundo, e passou a ser o segundo nos últimos anos, o que a gente chama de qualidade de vida, que tem a ver com flexibilidade, tem a ver com bem-estar, tudo isso que a gente está conversando. O terceiro fator de permanência, que era o segundo até um tempo atrás, é alinhamento de valores, ou seja, o quanto os meus valores pessoais estão conectados com os valores da organização, propósito, e eu fico por isso. O quarto fator de permanência é remuneração e benefícios, então eu fico porque existe uma relação comercial aqui dentro, né? Eu ofereço trabalho e sou recompensado, entre outras coisas, também por uma remuneração e um pacote de benefícios. E o quinto e último, que historicamente vem cumprindo esse papel aí de lanterna, é estabilidade, né? Então as pessoas elas não buscam mais estabilidade, que é uma coisa que lá os nossos pais, né, na época lá de Banco do Brasil, entravam, construíam carreira e era inadmissível pensar em sair, né, das empresas. Que é diferente de segurança. Que é diferente de segurança. Financeira, que é o que o nosso estudo traz. Isso. Então, o que eu estou querendo trazer com tudo isso, né? A gente tem dentro do ecossistema uma empresa que se chama Great People Mental Health, que exatamente se propõe, né, a estudar e oferecer ferramentas para trabalhar a saúde mental dentro das organizações. E como é que eles fazem isso, né? A Renata provavelmente, né, conhece um pouquinho aí dessas ciências de dados. Eles utilizam uma metodologia que se chama linguagem natural, processamento de linguagem natural, né, que usa de neurociência e inteligência artificial para fazer leitura de comentários ou leitura corporal, né? Então, eu poderia estar sendo lido por uma ferramenta e ela ia conseguir me dizer exatamente quais são os sentimentos que eu estou tendo neste momento, assim como essa ferramenta consegue ler o que tu escreve, né? Então, a pesquisa do GPTW, ela tem perguntas abertas no final, onde as pessoas têm que digitar os seus comentários. Não é só marcar ali, então não é só quantitativo, tem uma parte qualitativa também. E essa ferramenta faz essa leitura para chegar no índice de bem-estar das organizações, tá? Isso é uma ferramenta cientificamente comprovada, então ela tem um nível de evidência A, que é o máximo, né, como nível de evidência que existe. Então ela é comparada à vacina, por exemplo, né, depois que a vacina já foi usualmente comprovada. E o que a gente está chegando a algumas conclusões, né? Até assim, eu vou trazer uma conclusão e vou trazer uma provocação, né? Até porque eu acho que é legal escutar o Jonathan, né, com essa parte aí mais de antropologia. Eu acho que a Renata vai poder contribuir bastante, mas a gente está chegando numa conclusão que é relativamente óbvia, de que o trabalho ele ocupa um fator de proteção muito importante. As pessoas elas se sentem protegidas dentro do trabalho. Então, quando a gente olha, por exemplo, o momento que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul, é muito comum as pessoas quererem voltar para o trabalho, porque é o fator de proteção que elas têm naquele momento. Elas perderam casa, elas perderam o pet, elas perderam, eventualmente, até alguém da família ou alguém próximo, mas elas não podem perder o trabalho. É o fator que elas têm naquele momento que elas precisam se agarrar, e é o fator de proteção. Essa é uma conclusão que a gente está chegando, né, depois de fazer rodar essa ferramenta, né, nos últimos meses. E agora a outra provocação, né, que é algo que a gente ainda não conseguiu chegar num grande diagnóstico, é que o índice de bem-estar tem sido maior na indústria, curiosamente, do que em outros setores da economia.
a gente tem alguns palpites e algumas teorias que ainda não foram, né, comprobatórias, mas a gente está começando a fazer esse estudo, que índice de bem-estar tem a ver o quê? Né? Um pouquinho do que a Renata também já trouxe, né, vocês trouxeram, tem a ver com essa segurança, seja a segurança financeira, seja a segurança emocional. Então, né, e essas indústrias que estão se destacando nesse índice são todas indústrias muito bem estruturadas, indústrias sólidas, que têm, né, que têm pacotes de remuneração que são super competitivos ou acima do mercado. Então, a gente está começando a chegar a algumas conclusões em função disso. Né? Mas é uma provocação que eu trago também, né, do quanto... quais são os fatores externos que efetivamente acabam impactando e trazendo uma consequência, né, para essa saúde emocional das pessoas, para esse índice de bem-estar. Né? É um ponto que a gente ainda não tem todas as respostas. Né? Hoje a gente tem mais perguntas do que respostas. Mas a gente intui que solidez, por exemplo, e que traz esse aspecto de segurança, de trabalho também e identidade, né? Daí a gente entra numa outra seara. Subjetividade. É subjetividade, enfim. Mas solidez, segurança seriam palavras-chave nesse contexto que tu está trazendo. Exato. Em princípio, sim. Mas eu acho que tem um ponto só que eu queria adicionar, que a questão de trabalhar com serviços, isso também é estudado sociologicamente, porque tu está lidando direto com o cliente. E te demanda um repertório, Uma energia. uma emoção, né? Uma relação diferente de tu tá lá dentro da indústria, ok? Tu tá na frente do cliente, tu tá recebendo um feedback e um propósito do teu trabalho, mas tem te exige todo um outro material psíquico, digamos assim, que talvez possa ser a resposta. Enfim. Eu vou pegar o gancho anterior. Eu estava pegando o gancho. Quando eu comecei a falar sobre florescimento, eu ia pegar o gancho do Jonathan sobre comunicação. E... Não vou entrar em diversidade ainda. Que foi esse ponto de comunicação interna, né? E aí, quando a gente fala de comunicação interna, a gente está falando da comunicação interpessoal, a comunicação entre setores, né? Que gera visão sistêmica ou não. Enfim, mas a comunicação interpessoal tem um peso grande aqui, né? Entre líderes e colaboradores, entre os colaboradores também. Mas o líder tem um papel especial aqui, no sentido de que a gente ainda recebe muita demanda, né, para esse trabalho em especial com os líderes a respeito de comunicação. Né? Então, o que mais se pede é o líder, precisamos preparar líderes comunicadores. Né? E aí, comunicação, essa questão do bem-estar, e a gente associa muito isso, as duas coisas, né? Essa comunicação tem que estar a serviço também dessa questão de saúde física e mental, né? De bem-estar, de qualidade de vida, porque a gente costuma sempre falar que nenhum líder é capaz de fazer alguém feliz, mas tem toda a capacidade de tornar alguém infeliz naquele contexto. Né? E aí passa muito por uma comunicação positiva, por uma comunicação que tem que ser aprendida. Né? Aí a gente vai para as ferramentas, né, Renata? E tudo que existe hoje à disposição, enfim. Só que é delicado, porque apesar de todas as ferramentas e formações, a gente continua se deparando com essa questão dentro das organizações. Por que será? A gente está falando de ser humano e nem todo mundo tem o DNA da comunicação, isso tem a ver com valores humanos, né? Tem que... Enfim, esses dias eu ainda falei para alguém, então assim, não, basta que o líder seja humano. Humano, no sentido, né, mais positivo possível, né? E ele já vai estabelecer uma relação de confiança, enfim, positiva com esse colaborador e é capaz de gerar resultados incríveis. Mas como é que vocês veem isso, assim, dentro das organizações, a partir da experiência de vocês? Eu acho que por muito tempo o líder foi um bom batedor de metas, né? E não tinha esse papel da gestão de pessoas. E aí a gente vê o mundo mudando completamente. Esse líder ele tem que assumir novas responsabilidades, né? Eu sempre falo, o líder não precisa cuidar de pessoas e resolver o problema das pessoas.
pessoas, mas ele tem que construir um ambiente com segurança psicológica, um ambiente de confiança, de humanidade, como você falou, né, Camila? Então, o que eu sinto é, muitas vezes esse líder, ele aprendeu a ser líder num cenário do mundo que a gente acreditava que o microgerenciamento, que o comando e controle, que o medo traziam resultados. E talvez no curto prazo tragam resultados, mas se a gente for pensar em inovação, em sustentabilidade dos negócios a longo prazo, a gente precisa entender que esse líder já precisa mudar de postura, né? Então, eu acho que tanto pós-Covid quanto novas gerações, como hoje as pessoas olharem, né, os seus direitos, elas começam a exigir um outro papel do líder, e o líder não está preparado para isso. Então, eu acho que, primeiro, falta repertório, a gente não foi educado, né, e não aprendeu essa humanidade, essa comunicação não violenta, a estar próximo do time, né, a gente aprendeu o oposto disso. Então, o primeiro papel, acho que é trazer mais letramento para essa liderança. E o segundo é capacitá-los com ferramentas, porque mesmo os líderes que já entendem que eles têm que olhar para pessoas, eles não sabem muito como fazer. É um mundo que é dinâmico, é um mundo que tudo muda o tempo todo, é um mundo híbrido, né? Então, o líder precisa de novos rituais, de um check-in, de um check-out de uma nova forma, de um programa de reconhecimento, de segurança psicológica, né, na prática, de rodas de conversa, de abertura, disponibilidade, escutativa. Então, a gente muitas vezes, o nosso papel é ajudar esse líder a entender que aquele modelo que funcionava talvez não funcione mais daqui para frente, principalmente com esse novo mundo do trabalho, e que está na hora dele assumir esse novo papel, né, desse líder que de fato inspira pessoas, né, dá a mão para as pessoas e não simplesmente manda e microgerencia. Então, eu acho que ainda não tem fórmula mágica, é uma construção que a gente vai ter que aprender e construir juntos. Tem algum? Eu queria perguntar para Renata e para todos vocês aqui, se vocês conhecem, se vocês lembram, vem à mente vocês exemplos de organizações que trabalham muito bem isso que a gente está falando. Vocês têm algum caso para compartilhar? Acho que eu tenho visto algumas organizações, eu acho difícil falar, hoje eu trabalho muito em multinacionais de milhares de pessoas, difícil falar, a empresa inteira tem isso, mas, por exemplo, eu sinto hoje no Grupo Boticário, tem um lugar que as pessoas se sentem muito pertencentes, têm orgulho, né? Tem esse ambiente que estão tentando construir cada vez mais de segurança psicológica, então a gente percebe isso acontecendo na cultura mesmo, desde um fundador que acredita naquilo, até as pessoas que vão perpetuando essa cultura, esse comportamento. Mas a gente pode falar que 100% dos líderes lá são assim? Certamente não, né? Não. Então, eu acho que é um pouco isso. Quando tem uma cultura forte, a gente sente, né? A gente, como fornecedor, chega, você sente a cultura. Às vezes é mais agressiva, às vezes está só no marketing, uma cultura de bem-estar, né? O que não adianta. Então, eu acho que a cultura molda o nosso comportamento molda a cultura, mas mesmo assim não vão ser 100% das pessoas que se encaixam. O que eu posso dizer é que de 2020 para hoje, eu sinto muita mudança, eu sinto que hoje os clientes já chegam com muito mais conscientização, já com um letramento maior, mas ainda sem tantas ferramentas práticas para fazer isso acontecer. E em empresas pequenas, eu tenho visto na semana de 4 dias, empresas super flexíveis, abertas, já com uma cultura de bem-estar, assim, no âmago da organização, né? E aí eu percebo que uma semana de 4 dias funciona muito melhor quando já é uma empresa de confiança. E aí eu acho que a gente tem um ponto importante para finalizar, que a gente também tem que falar com o colaborador de direitos e deveres, porque se a empresa quer construir essa cultura mais flexível, dando autonomia para as pessoas também precisam de mais autorresponsabilidade, né? Então eu tenho falado muito sobre isso, também trazer esse senso de autorresponsabilidade para cada um. No nosso estudo, eu queria fazer um gancho que vocês falaram de gerações, né? No nosso estudo, apareceu um papel do líder como de inspirar, né? Um papel principal de inspirar. E aí, como é que tu vai aprender a inspirar, né? Não é tão fácil assim. E, por outro lado, uma geração que está entrando no mercado, de acordo do estudo, que sente uma falta de perspectiva de crescimento na carreira, né? Já no início. Só que tem outra coisa rolando, e quando tu falou do Quiet Quitting, eu lembrei do Quiet Ambition, né? Que essa geração mais nova não quer essa responsabilidade, talvez pela falta de inspiração
ou por medo dos perrengues Que a gente que fala vai muito passar. nisso. Porque a gente notou no estudo que ao longo ali da fase de analista e tal, a vida, né, desabou, assim, porque tu tá numa fase espremida, correndo atrás, trabalhando, tu ainda não tá colhendo os benefícios de uma De uma gestão alta mais gestão. alta, né, e tampouco não tem responsabilidades tão importantes quanto um nível hierárquico mais baixo. Então tava ali pressionado. E realmente é uma dúvida que eu fico, assim, será que é só o não querer responsabilidades, trabalhar, curtir, ter o tempo, ou é o medo de ter visto coisas ruins com gerações passadas? Quase como um trauma. Eu posso dar o exemplo da minha filha. Minha filha tem 18 anos. Quando eu mexo com ela, assim, vem trabalhar na Santo de Casa, tu vai ser a minha sucessora, eu trabalho com planejamento, enfim, hard. O que ela assistiu ao longo do crescimento dela, ela não quer para ela. Que foram momentos em que eu trabalhei 14 horas por dia, né, em que eu não tinha muito tempo para quase nada, além do trabalho. Enfim, isso ela nem pensar. Então, é algo proibitivo para ela, né? Então, eu te diria que isso tem uma influência muito forte, né? De uma contracultura. Eu não quero isso pra mim. Eu sou diferente também, né? Acho que a gente deixou de ser referência, né, para essas gerações aí que estão chegando. Mas eu queria falar um pouquinho, acho que, nossa, a Renata, parecia que ela estava falando sobre a metodologia do GPTW, e eu acho que é importante resgatar um pouquinho o que é um excelente lugar para trabalhar, né? O que torna uma empresa um excelente lugar para trabalhar. A essência do que a gente mede são relações de confiança. Tanto que o nome da ferramenta, né, da pesquisa do GPTW se chama Trust Index, né? Então, o que a gente mede é o índice de confiança. Então, quanto maior o índice de confiança de uma empresa, na metodologia do GPTW, não estou dizendo que é a única válida, mas pela nossa ótica, quanto maior esse índice de confiança, melhor é o ambiente de trabalho dessa organização. E por que eu estou trazendo isso? Porque a construção de uma relação de confiança, ela presume uma matriz que tem relação com autonomia e alinhamento. Alinhamento tu constrói com comunicação e autonomia, né, é um pouco mais complexo, mas tu constrói trabalhando, né, maturidade e diferentes questões. Agora, eu queria muito ser otimista, né, quando a gente olha aí na semana de 4 dias, né, e é um movimento que está acontecendo, né, muito forte em países escandinavos, por exemplo. Tem algumas empresas no Brasil. Nós aqui dentro do GPTW Rio Grande do Sul, a gente está começando um modelo um pouquinho parecido, né, de eliminar ali a sexta-feira, né, um turno da sexta-feira, mas é um processo lento, né? Mas por que eu falo assim que eu queria ser um pouco mais otimista? Porque o que a gente tem visto no mercado, com raras exceções, e que bom que existem essas exceções, é de que as pessoas elas não estão preparadas ainda para essa discussão. O que me leva, né, a ter essa conclusão? Assim, que a gente está voltando a discutir coisas que a gente achou que a gente já tinha superado. Por exemplo, o formato de trabalho. As empresas voltaram para o presencial. Voltaram, com exceção, né, de empresas talvez de tecnologia que conseguem ter aí um formato um pouco diferente. E mesmo assim, algumas de tecnologia, né, nossa, tem a velha piada do Zoom, né, o Zoom, que é uma ferramenta, né, que promove justamente, né, esses ambientes aí remotos. As pessoas foram obrigadas a voltar para os ambientes de trabalho. Então, eu estou querendo dizer que eu acho que ainda tem discussões que a gente achou que a gente tinha superado e que a gente não superou e que a gente precisa voltar a falar sobre elas para conseguir avançar nessa discussão, né? Então, a empresa que obriga um colaborador sem necessidade de voltar para um ambiente presencial, 100% presencial ou 3x2, enfim, né, híbrido, independente do formato, são empresas que ainda não conseguiram ter a maturidade de relações de confiança, porque tu permitir um formato 100% remoto exige um índice de confiança muito grande, muito grande,
E as empresas não estão preparadas. Mas quem são as empresas? São as pessoas, né? É a liderança, não existe a empresa. Existem as pessoas que fazem parte, né, e que estruturam aquela organização. Então, esse é um ponto que eu queria chamar a atenção, porque eu acho que a gente voltou a discutir coisas que, honestamente, ali por 2021, 2022, eu achei que a gente já tinha superado e, na verdade, a gente está percebendo que não, a gente não superou. E aí, para falar um pouquinho, né, só para finalizar essa linha de raciocínio sobre liderança, né, eu acho que a Renata colocou muito bem, eu acho que as pessoas elas não são preparadas para ocupar cargos de liderança, elas estão nessas posições porque em algum momento elas foram muito boas tecnicamente, então, né, elas foram alçadas para essas posições, mas ninguém, né, não se aprende em faculdade, não se aprende em lugar nenhum a ser um bom gestor de pessoas. É uma coisa que tu vai vivenciando e claro que hoje já existem algumas ferramentas, mas isso é algo que tu tem que promover dentro da organização, tu tem que preparar. Então, né, eu sou apaixonado por uma parte da nossa metodologia que a gente chama de estágios da liderança, né? Então, a gente tem basicamente uma escadinha, né, que é de 1 a 5, onde o estágio inicial é o inconsciente, até o estágio do leader for all, que é aquele líder que lidera para todo mundo, que é o líder mentor. E o que a gente percebe, mesmo nas melhores empresas para trabalhar, né, e isso eu vou conectar um pouquinho do que a Rê trouxe, o estágio médio de liderança que a gente tem hoje, neste grupo de empresas, eu estou falando da nata empresarial brasileira, é o estágio intermediário que a gente chama que é o aleatório, né? Que de 1 a 5 é o estágio 3. E o que está por trás do estágio aleatório? É o líder que está mais preocupado em bater uma meta, em dar um check numa tarefa, do que entender o papel dele, a importância dele na construção de time, de entender que para ele atingir aquela meta, ele precisa envolver as pessoas, não é ele que tem que ir lá vestir a capa, né, e bater aquela meta e depois, uau, como eu sou um cara, né, bom, ajudei a bater a meta. Não, ele precisa desenvolver as pessoas para que elas façam ocupem esse papel, né? Então, deixa eu te fazer, vou dar um exemplo, um livro que eu li, já não lembro o nome, mas eu me lembro muito desse case, assim, eles fizeram um estudo e as pessoas tinham que, ao longo eles estavam medindo o nível de humanidade, digamos assim, das pessoas em ajudar outras pessoas, né, de empatia, de reciprocidade e tal. E aí, eles fizeram estudos com 2 grupos. Um grupo em que ele tinha que ir de um lugar a outro para fazer determinada atividade, né? Então, ele recebia um compromisso, uma tarefa, e ele tinha que se deslocar de um lugar para outro para realizar essa tarefa. E no meio do caminho, eles tinham pessoas que precisavam de ajuda. Então, todos os grupos encontravam pessoas que precisavam de ajuda. E o que eles descobriram? As pessoas que estavam atrasadas, tem a ver, parece longo, mas tem a ver com a meta. As pessoas que estavam atrasadas e pressionadas pelos demandantes para realizar aquela tarefa, não ajudaram esse grupo que no meio do caminho precisava de ajuda. E os que estavam com folga, enfim, não estavam pressionados, não se sentiam pressionados pelo tempo, pela execução da tarefa e tal, paravam e ajudavam esse grupo que demandava ajuda. Eu quero dizer que se tu se sente pressionado com pouco tempo, e aí a gente está falando aqui de aprender a trabalhar, né? Eu sou pressionado pelo meu gestor a cumprir metas num espaço cada vez menor de tempo, com recursos cada vez mais limitados, né? E como é que eu vou parar para ser, enfim, para estabelecer, para ser mentor, inspirador, e dificulta, né? Tem uma questão dificultadora aí também, sabe? Para essas pessoas conseguirem ser gestores, porque gestão, a gente sempre comenta sobre isso na ação de casa, assim, gestão demanda tempo. A gente está falando aqui de gestão com escutativa, com presença, né? Com sentar, escutar, olhar no teu olho e entender quem tu é, o que tu precisa para cumprir as tuas atividades, enfim, e como eu posso ser útil aqui. Isso demanda tempo, né? E aí eu tenho outras... Então, assim, é uma revolução de mindset, desde o CEO até... o trabalho é grande, é grandioso, né, aqui, né? Mas a gente, eu não sei... E olha que interessante, Camila, um outro dado, né, que conecta exatamente com o que tu está trazendo
é que quanto maior o número de feedbacks ou conversas que a pessoa tem com o seu líder, com a sua gestão imediata, melhor é a percepção que ela tem sobre o ambiente de trabalho. É incrível isso. Assim, é um milagre. A gente fala assim, é milagroso isso. Só que isso demanda, eu tô sendo pressionado a cumprir meta, não a ser um gestor de verdade. Então a gente brinca, isso aí tem que ser a meta. A meta tem que ser outra coisa, não tem que ser o número, o PIB, sei lá, o indicador que a gente vai utilizar de negócio. Tem que ser o quão bom gestor, se tu tá naquela função, essa é a tua meta. O quão bom gestor tu és. Né? Enfim, tem um... E aí, quando a gente vai para as empresas e questiona essas coisas, e diz assim, quem sabe a meta muda. Tô sendo super simplista aqui, tá? Quem sabe a meta muda. A meta do gestor não é mais atingir XPTO. Está mais basicamente relacionada a essa relação com as pessoas, com a sua equipe, ao índice de confiança que ele estabeleceu, enfim. E isso não ecoa, sabe? É o que a gente percebe, assim. Mas a gente também está estourado no tempo aqui. A gente tinha outros indicadores para discutir com vocês, né? Enfim. Mas acho que a gente tratou dos principais dilemas que que o estudo pelo trouxe. menos dos mais alarmantes. O que a gente não falou com vocês foi sobre diversidade, que é aquele tópico que para mim foi super, para mim, assim, no momento em que se fala tanto em diversidade e que é algo tão importante para a inovação dentro das organizações, para a colaboração, enfim, isso não é uma prioridade para as pessoas. Vocês têm alguma ideia sobre por que não é uma prioridade para as pessoas? Eu acho que a gente tem que esses temas eles têm que virar, como o André falou, também cultura, né? Então não adianta um workshop para falar sobre diversidade, equidade e inclusão e no final não mudo nada dos meus hábitos. Então eu acho que nesse momento do mundo que a gente está passando por várias discussões, tudo isso deveria fazer parte de um mesmo guarda-chuva, né? Não adianta separar em caixinhas, um olha a saúde física, outro mental, outro diversidade, outro bem-estar. Eu acho que tudo é a mesma coisa. O que a gente percebe é as empresas dando um pouco de volta para trás, né, no tema da diversidade, equidade e inclusão, como se já passamos, né, já fizemos o que tínhamos para fazer. E eu acho que, na verdade, a gente deu só os primeiros passos, né? Então, está na hora da gente, de fato, resgatar o tema, fortalecer o tema e trazer mudanças de hábitos, de posturas, né, de comportamentos, principalmente. Então, eu sinto que é um momento de muita dualidade no mundo em todos os aspectos, mas a gente tem que continuar. O André falou que sobre o futuro, assim, eu sou super otimista, tá? Então, eu acho que quando a gente vê, não estamos preparados, né? Quando as pessoas me falam, Renata, tudo isso que você fala é utópico, será? Eu acho que de 2020 para cá já mudou bastante. Eu acho que hoje a gente já tem uma alta liderança, já tem CEOs que acreditam no tema. A gente vê a semana de 4 dias já acontecendo com 20 empresas aqui no Brasil, que a gente está no piloto. Então, o Brasil não está preparado, mas como é que a gente prepara, né? Então, eu acredito que é continuar, plantando as nossas pequenas sementes, porque sim, é possível ter um mundo do trabalho que é mais humano, que é mais saudável, que é mais diverso, inclusivo, né? E no final bom também para as empresas. Eu acho que o indicador ele tem que fazer parte da meta, né? Então, quando é igual a gente pensa no PIB, né? Os países olharem só o desenvolvimento econômico não é suficiente. Então precisamos falar de outros aspectos, e eu acho que as empresas é a mesma coisa, já tem várias falando sobre isso, né? Tem vários clientes que estão começando a discutir a meta e da alta liderança também ter o indicador de resultados financeiro, mas também ter o indicador de pessoas, né? Então eu acho que a gente está no caminho, por mais lento que seja. Talvez não seja tão rápido quanto a gente gostaria, mas está acontecendo. Considerando que somos o país mais ansioso do mundo, né? Eu acho que a velocidade Verdade. é algo que a gente sempre leva muito em consideração. Mas só para fechar, então, um capítulo, né, de diversidade, a gente também percebe uma certa lentidão, né, nesse avanço da pauta da diversidade dentro das organizações. Como o GPTW, a gente tenta estimular e seguir estimulando, a gente tem os rankings de diversidade, então começou, e que não deveria nem ser tratado como diversidade, mas a gente começou com o ranking, né, melhores empresas para mulher trabalhar.
Hoje a gente tem ranking étnico-racial, temos ranking geracional, temos ranking PCDs, então, enfim, né, a gente tenta, de alguma forma, manter essa chama acesa. A gente percebe que, e aí é um termômetro, o número de empresas que se inscrevem nos nossos rankings, olhando, né, para os prismas da diversidade, vem aumentando. Então, é um indicador de que as coisas seguem acontecendo, de novo, talvez num ritmo um pouco mais lento do que nós gostaríamos, mas elas estão acontecendo. O que eu acredito é que durante algum momento essa pauta ela foi tratada quase como um modismo de rede social, sabe? Então as pessoas elas estavam mais preocupadas na questão de marca do que propriamente no conceito e na essência, né? As pessoas não entendiam isso como algo que a gente precisa fazer, até como tem aquela famosa expressão, né? Agora me fugiu aí, mas de quando tu tem que fazer o que é certo, porque historicamente a gente sempre fez errado, né? A gente sempre tratou essa pauta de uma maneira errada, a gente sempre foi preconceituoso das mais variadas formas. Mas então, né, fechando assim, eu acho que ela está acontecendo e eu acho que só que ela precisa avançar do ponto de vista mais estratégico. E daí quando a gente vê iniciativas como a da B3, por exemplo, né, que colocou uma necessidade de os conselhos de administração das empresas que estão listadas na Bolsa ter ali um percentual de mulheres, ter um percentual de pessoas pretas, isso sim ajuda, né? Porque daí deixa de ser uma pauta de esquerda, né? No momento que a B3 ela assume isso como uma pauta estratégica para as organizações listadas na Bolsa. Então, nada pode ser mais capitalista do que isso, né? Então, acho que essas iniciativas é que elas vão trazer talvez um pouquinho mais aí de urgência para a pauta de diversidade. Mas eu acho que ela está acontecendo, só realmente talvez aí num ritmo um pouco mais lento. E eu acho que realmente esfriou um pouquinho assim a velocidade do avanço. Não quer dizer que deixou de avançar. E para a gente fechar aqui, o que importa no trabalho para vocês? Silêncio, porque demanda um penso. Eu acho que a gente tem três grandes aspectos que são muito importantes para a gente estar bem no trabalho, né? O primeiro deles, eu acho que é algo que vocês já trouxeram na pesquisa, a gente equilibrar a melhor vida pessoal e profissional, né? Não viver só para trabalhar. Então, acho que isso é super importante nos dias de hoje. O segundo aspecto tem a ver com o trabalho, de eu encontrar mais senso de realização, de significado, gostar do que eu faço. É muito o que a gente chama de job crafting, né? Redesenhar o trabalho de acordo com as minhas forças, com o que de fato eu gosto de fazer, minhas paixões, meus dons, meus talentos. E, por fim, as relações. A gente tem um ambiente seguro psicologicamente, com relações mais positivas, humanas, empáticas, diversidade, equidade e inclusão, né? Senso de pertencimento. Então, a gente tem visto que esses três são grandes aspectos para influenciar, de fato, na nossa felicidade no trabalho. André. Impossível. Pô, depois da Renata é sacanagem, né? Então, eu ia falar um pouquinho do que ela trouxe. Acho que só reforçar a questão da humanidade, né? Do quanto isso é importante para todas as pautas. Porque eu acho que se nós tivermos humanidade dentro das empresas, dentro da sociedade, no mundo, eu acho que a gente consegue trazer pautas que são mais desafiadoras. Então, acho que o grande desafio que a gente tem, né, como organização e como pessoas, é justamente trazer um pouquinho desses conceitos, né? Eu já me emociono aqui. Eu acho que esse é o grande... É isso. É isso, né? Liderança mais humanizada, pessoas que sejam empáticas, né? Que entendam a dor do outro. E eu acho que é isso, né? Não só como empresas, como colaboradores, como né, funcionários, mas eu acho que como seres humanos a gente precisa trazer um pouquinho disso. Eu queria complementar só, falando até de como a Santos de Casa se posiciona e que é um posicionamento super alinhado e tem tudo a ver com o jeito que vocês trabalham, né? Que eu acho que o que mais importa no trabalho é fazer algo que importa. Que importe para alguém, que tu tenha essa percepção que importa para alguém. E aí eu me lembrei aquela vez que a gente foi lá na Sky Chefs.
Uhum. E entramos, eles produzindo as comidinhas do avião, e a moça falou pra gente que ela sabia que ela fazia comidinha para as pessoas que estavam no avião, que não tinha outra opção, que E que isso era super importante. para ela. No momento que tu vê se faz sentido, faz sentir, como tu diz, né? Se Então, faz sentido, faz sentido. então ao contrário. Mas é isso mesmo. Então, na minha opinião, o que importa é que tu perceba que tu consegue fazer algo que importa. Nem que seja para uma única pessoa, que tu saiba que aquela pequena coisa que tu faz vai importar para algo maior. E é isso, gente. É difícil terminar um programa com espaço para tanta coisa, de coisa interessante para a gente conversar. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. A gente extrapolou o tempo, inclusive. Muito obrigada pelos insights interessantes. Enfim, aprendi muito hoje. E eu quero deixar o endereço. Qual é? Alguém me ajuda aqui, Rafa. O endereço do estudo que a gente fez para quem quiser consultar. Tá, o trabalho importa, .santodecasa.net. Trabalho importa, .santodecasa.net. Para quem quiser conferir esse estudo, sobre o qual a gente conversou hoje. Então tá, meus santos e minhas santas, muito obrigada por esse episódio de hoje. Espero que vocês curtam. Até o próximo.